meus amigos, nos encontramos novamente agora para falar de marketing de serviço. Falar um pouquinho das características do comportamento do consumidor. Nós vamos falar de preços, que é um assunto que é sempre muito controverso. E vamos falar também da distribuição, só que de serviço, não é verdade? Começamos pelo comportamento do consumidor de serviço. O comportamento do consumidor de serviço, ele é diferenciado. Por quê? Aonde se encaixa o cliente numa organização de serviço? Olha, os clientes raramente se envolvem na produção de bens e manufaturados, mas, em geral, participam da criação e da entrega do serviço. Nós até já vimos alguma coisa na aula passada ou no encontro passado. O desafio dos profissionais de marketing é entender como os clientes interagem em operações de serviço. Muito bem. Os profissionais de marketing classificam, entre outras possibilidades, o serviço de alto contato e de baixo contato. Serviços de alto contato são aqueles que os clientes visitam as instalações onde os serviços são prestados e permanecem lá durante a entrega do mesmo. Contato ativo entre clientes e o pessoal do serviço. Abrange a maioria dos serviços de processamento de pessoas. Olha que coisa interessante. Os serviços de baixo contato são aqueles aqueles que possuem pouco ou nenhum contato com o pessoal do serviço. Em geral, o contato à distância é à distância por meio de canal de distribuição eletrônico, ou até físico às vezes. Novas tecnologias, com o advento da internet, claro, tendem a reduzir os níveis de contato. Esse, aliás, é uma coisa interessante, onde a gente começa a falar agora da tecnologia como fator relevante na prospecção e no desenvolvimento do serviço. A internet é uma ferramenta que é sempre muito bem utilizada no mercado de serviços e traz um ganho muito grande para as partes envolvidas, aí no caso o cliente e o produtor do serviço. Muito bem. Discutido isso, a gente vai relembrar um pouquinho os estágios de um processo de decisão de compras, porque produto tangível e intangível, eles são próximos, não são muito diferentes. O processo de decisão de compra parte do pressuposto do reconhecimento de um problema que você tem e que precisa ser solucionado. Você vai buscar informações no mercado para entender aonde você vai conseguir solucionar os seus problemas. Não é verdade? Vai avaliar se aquela alternativa que você escolheu é a melhor alternativa, que vai efetivamente solucionar o seu problema e vai decidir. Tudo sempre com base em informações. E depois você vai avaliar o comportamento no pós-compra. Interessante, né? Percebe-se muito claramente que existe uma dificuldade muito grande, principalmente no mercado de serviços, para avaliar essa decisão. Porque existe uma incógnita, né? Como será o pós-compra? Como será o pós-venda, não é verdade? E é uma das grandes deficiências hoje do nosso segmento. Aí vem aqui um fluxo, né, onde eu apresento as etapas entre a avaliação de alternativas e a decisão de compras. Nada mais é daquilo que a gente falou agora há pouco. Avalia-se as alternativas, avalia-se a intenção das compras, as atitudes dos outros, não é verdade? Os fatores situacionais imprevisíveis, imprevistos, né? E aí você exerce o direito e a decisão de comprar ou não. Bom, agora eu vou falar de um outro autor, que é o Las Casas,
em que ele afirma que os preços são variáveis controláveis e decisivas para o marketing de serviço. Além disso, que os preços são decisivos para cobrir os custos operacionais e também oferecer lucro, além de afetar as expectativas dos clientes. Alessio Bessa afirma que as decisões de preço são também empregadas como estratégias de marketing pelas organizações de serviço. Vocês viram, meus amigos, que os dois conceitos se aproximam de maneiras diferentes, não é verdade? Nós sabemos, é efetivo que preço, ele tem que ter uma demanda para cobrir seus custos. Quais são as suas principais características? Olha, o preço influencia a qualidade percebida. Como? Nos serviços, a intangibilidade, heterogeneidade, dificuldade de avaliação prévia e o risco percebido são fatores que fazem com que o preço de venda seja utilizado pelos consumidores como indicador das expectativas e da qualidade percebida dos produtos. Olha que loucura! Qualidade percebida. Como é que se percebe o valor daquele preço que está sendo cobrado? Através desse conceito. Quase impossível de você avaliar. Porque a heterogeneidade daquilo que é feito, mais uma dificuldade natural que você vai ter antecipadamente, né? É difícil de você. Não obedece um padrão de custos natural como nos outros lugares. Olha, isso é muito interessante. Agora tem um outro conceito que fala assim, o preço como variações de necessidades individuais dos usuários. O que quer dizer isso? Nem todos os clientes precisam dos mesmos serviços. As diferenças nessas necessidades fazem com que os prestadores de serviços determinem preços diferenciados. E isso afeta o preço referencial dos clientes. Muitas vezes, o serviço tem algumas ações padronizadas. Mas acontece, às vezes, que existem empresas que já possuem muito daquele padrão, ou um padrão próprio, mas que tem um problema, que é um problema, vamos dizer assim, limitado perto daquela proposta oferecida pelo prestador de serviço. E aí, a partir dessa identificação, você percebe que a necessidade do indivíduo ou da organização é apenas localizada. Então não dá para você ter um padrão de preço antecipado. Dificulta muito a referência desses preços, quando você vai tentar compô-lo, não é verdade? Muito bem. Um outro tópico muito importante, que tem a ver com a impossibilidade da estimativa de preço de alguns serviços. Isso é uma coisa que é real. Muitas vezes o serviço, na maioria das vezes, os clientes contratam um serviço sem saber exatamente quanto vai custar no final. Simples até, eu menciono um exemplo aqui que é bastante frequente. Quando você adentra o hospital, ou quando um cliente adentra um hospital com algum problema, que não se sabe efetivamente qual é muito difícil fazer um orçamento. Meu amigo, eu preciso fazer um transplante de coração, quanto vai custar? Não dá. Nas empresas isso ocorre da mesma maneira. Às vezes você tem uma necessidade de fazer um diagnóstico ou alguma coisa relevante e você não consegue transformar isso em preço sem que você identifique claramente cada etapa. Porque podem sofrer muitas variações no decorrer do desenvolvimento do serviço. Normal. O exemplo do hospital ele é bem característico, mas não é o único. Às vezes você precisa de um serviço que é impossível você conseguir dimensionar quanto vai custar. Vai depender muito do diagnóstico que você vai elaborar, no sentido do custeio dele.
Um outro aspecto é o preço como instrumento da gestão da demanda. Por causa da limitação da capacidade de atendimento, da flutuação intensa dessa demanda, da perecibilidade, importante, serviço é perecível, da perecibilidade e simultaneidade do serviço, as empresas utilizam os preços de venda como estratégias de gerenciamento de demanda, seja estimulando, reduzindo ou transferindo de local a disposição de compra dos fornecedores. Custo fixo elevado. Nos serviços, a oferta é intangível. A capacidade de atendimento é flexível. A demanda é flutuante. Os consumidores querem atendimento customizado e as definições de preços são variadas. Tipo, base de cálculo, alocação de mão de obra, forma de remuneração. A apuração de custos de linhas e ou produtos individuais tende a ser mais complicada e trabalhosa, não é, meus amigos? Por isso que o custo fixo ele acaba se tornando elevado. Disponibilidade de preço de referência também é limitada, por causa da variedade de ofertas, das diferenças de preço, das diversidades de necessidades ou expectativas e da dificuldade de comparação entre diferentes referências de preço. Os consumidores de serviço tendem a não dispor de referências ilimitadas ou imprecisas. Determinante dos preços de serviço. Isso é muito importante. O primeiro passo para a determinação de preços é determinar o seu objetivo. Precisa saber qual é o seu objetivo. Por exemplo, você quer aumentar o lucro da sua empresa. Os preços são estabelecidos para o maior lucro possível. Ah, você quer aumentar o volume de vendas. Os preços, nesses casos, são ajustados de forma direcionados ao mercado, visando um maior volume de vendas. Em muitos casos, a empresa poderá reduzi-los para vender mais. É um critério que a empresa vai adotar. O aumento, você quer aumentar a fatia de mercado. As empresas podem ajustar os preços ou mesmo até reduzi-los, visando maiores vendas e, consequente, maior fatia de mercado. A preocupação nessa determinação é quanto os movimentos e políticas de preço da concorrência. Não adianta você querer aumentar a sua fatia de mercado, trabalhando o seu preço, às vezes sem necessidade de reduzi-lo. Ou às vezes tem empresas que optam por reduzir acentuadamente o seu preço de venda sem a preocupação de controlar o seu lucro. Aí é um grande erro, porque você vai ter uma fatia de mercado que talvez não aumente, a não ser que você tenha isso claramente identificado, mas por outro lado você vai comprometer a sua margem de lucro. Aí começa a ficar difícil a engenharia do negócio. E a outra é a paridade competitiva, né? Esse aí é um exemplo bastante interessante, ou é um tipo, ou é uma estratégia, né? Que nesse caso a empresa ajusta os seus preços de acordo com o que é feito pelos concorrentes. Se o concorrente principal aumenta os preços, a empresa acompanha. Se ele reduz, você também o faz. Agora, o que precisa saber é quanto que você vai conseguir reduzir os seus preços. Que aí é o grande problema, é o grande diferencial. Entendeu? Quais são os outros objetivos dos preços? Simples. Primeiro, o retorno dos investimentos. Você tem que prever no seu preço o retorno dos investimentos. Esse é um objetivo muito importante. O tempo você determina. Segundo, qual é a fatia de mercado que você acha que é relevante
para a atuação da sua empresa. Maximização do lucro a longo prazo. O lucro ele não precisa ser imenso num primeiro momento. Você pode maximizá-lo ao longo do tempo. O pessoal de finanças trabalha bem esse aspecto, né? O crescimento do mercado. Isso é um outro fator, que é um objetivo do preço, que nós já falamos até lá atrás. Estabilização de mercado. O preço, quando bem trabalhado, você pode objetivar uma estabilização no mercado em que você atua. Existem empresas que têm como objetivo manter a liderança do preço. Isso é interessante. Todo mundo sabe que liderança no preço significa, entre outras coisas, você constantemente manter e desencorajar a concorrência. Porque o mercado vai funcionar de acordo com as suas ações, de acordo com as suas manifestações. Não é verdade? O preço pode também, dependendo do objetivo que você elaborar, acelerar a saída da concorrência. Você começa a praticar preço em que o seu concorrente não consegue acompanhar, automaticamente você vai alijá-lo do mercado. Isso é uma coisa que acontece muito com grandes empresas, ou acontecia muito com grandes empresas, em tempos passados. Hoje a coisa está um pouquinho mais difícil com o advento da tecnologia, não é verdade? Evitar o controle excessivo do governo com relação a esses preços. Aliás, isso é um exemplo que a gente considera e que os autores consideram também como relevantes, como um objetivo do preço. Você conseguir evitar um controle muito grande por parte dos órgãos governamentais. Não é interessante, né? Manter lealdade de intermediários. Olha, isso é importante, porque o intermediário é aquele cara que te representa. O intermediário é o cara que está lá na frente, falando da sua empresa, falando do seu produto, falando da importância daquilo que você faz. E quando você tem um preço que ele é equilibrado e tem como objetivo, inclusive, manter a lealdade dos seus intermediários, isso é alguma coisa bastante relevante. O preço, além de tudo que nós já falamos até agora, ele ele melhora a imagem da empresa. Vocês já perceberam que muitas empresas são respeitadas porque o preço que elas cobram é compatível com aquilo que elas oferecem? Isso é importante, porque isso mantém o respeito da organização. Você nunca vai ver uma marca de renome ou um produto de renome, ou até uma prestação de serviço muito reconhecida e qualificada pelo mercado, fazendo liquidação de preço. É lógico que isso não nasceu do dia para a noite, isso já nasceu na missão da empresa. E essa visão futura do negócio previu esse estágio, não é verdade? Um outro objetivo é que o preço ele pode, inclusive, motivar as pessoas a criar um interesse pelos produtos, principalmente no serviço. E um tópico que eu acho de todos o mais relevante: o seu preço ou o preço do seu produto ser considerado honesto e confiável. Não tem nada que ofereça maior satisfação para o cliente que utiliza o seu serviço e para você que oferece o seu serviço, ser considerado honesto e confiável. A certeza de que aquilo que nós estamos oferecendo vai atender a solução de um problema ou a necessidade de solução de um problema de uma empresa ou de uma atividade que fará uma satisfação, além da prestação e solução. E o outro é que o preço, ele, entre outras coisas, ele ajuda a vender os produtos mais fracos da empresa, do portfólio. Interessante isso, né? Porque você faz um composto aí, você consegue fazer com que haja uma ação bastante integrada com todos os produtos. Objetivos são assim bem claros, vocês não acham? Não ficou um negocinho assim bem
interessante? Porque a estratégia de determinação de preço de serviço é diferente da de preço de produtos. Simples. No serviço, não existe propriedade. É difícil para as empresas calcular os custos financeiros da criação de um desempenho intangível. Variabilidade de insumos e produtos. Como as empresas podem definir uma unidade de serviço e estabelecer a base da determinação de preço. Muitos serviços são difíceis para os clientes avaliarem. O que eles obtêm em troca do seu dinheiro? É interessante isso, né? Se ele não sabe avaliar, como é que ele vai saber se isso o que ele vai estar pagando é justo, não é? Um outro aspecto, a importância do fator tempo. Isso é relevante. O mesmo serviço pode ter mais valor para os clientes quando a sua entrega ela é feita rapidamente. Pode ser uma entrega por canal físico ou por canal eletrônico. Pode criar diferenças no valor percebido. E aí eu apresento uma figura interessante em que eu digo que a coisa funciona assim, olha, estratégia da determinação de preços, eu falo de custos, eu falo de concorrência e eu falo de valor para o cliente. Esse é o tripé. Muito bom. Christian Lovelock, um dos grandes autores americanos de marketing de serviço, ele diz assim, olha, nós podemos também fazer um custo por atividade, Activity Based Costing ABC, relacionando atividades aos recursos que os consomem. Olha, os gerentes, ele diz assim, os gerentes precisam ver os custos como parte integral do esforço de uma empresa para criar valor para os clientes. Quando olham o preço, os clientes se preocupam com o valor para eles mesmos e não com os custos da produção da empresa. A contabilidade de custos tradicional enfatiza as categorias de despesa, com alocação arbitrária de despesas gerais. Por outro lado, o sistema de gerenciamento ABC, que a gente conhece bem, não é verdade, examina quais são as atividades necessárias para a criação e a entrega do serviço. Elas agregam valor, seguramente. Por mais dúvida que nós temos com relação a isso. Olha, os dispêndios de recursos devem ser relacionados com a variedade do produto que vai ser produzido, a complexidade desses produtos, as demandas dos clientes individuais. E ele completa assim, valor líquido é igual a benefícios menos custos. É interessante esse conceito de benefícios, né? Mas é o que a gente vende. Quando a gente oferece serviço, a gente oferece também esses eventos. Olha que interessante. Benefícios percebidos, ó. Desembolsos percebidos. Aí entra o esforço, fator tempo, o dinheiro gasto. Não é verdade? Muito bem. Pagamento por serviço. Agora é assim, nós vamos ver agora o pagamento por serviço, mas o ponto de vista do cliente. Olha que interessante. Dispêndios do cliente com serviços abrangem desembolsos financeiros e não financeiros. Preço de compra do serviço. Despesas associadas com pesquisa e atividade de compra de utilização. Custos de tempo. Custos físicos. Fadiga, desconforto. Custos psicológicos.
aqueles custos que demandam esforço mental, sentimentos negativos, sensoriais. Muito bem. E aí eu apresento aqui um fluxograma em que é tirado do Lovelock, inclusive, porque ele tem uma visão bastante interessante quando ele fala de definição de custos totais do usuário. Então tem o custo de busca, tem os custos de compra e utilização e tem os pós-custos. Olha que interessante essa conceituação, olha. Nos custos de compra e utilização, a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de tempo, a gente vai falar de esforço físico, nós vamos falar de carga psicológica e cargas sensoriais. Nos pós-custos, nós vamos estar falando de acompanhamentos que serão necessários no projeto e da resolução de problemas. Isso é uma colocação bastante interessante, né? E o dinheiro envolve também compras, custos de operação e despesas incidentais. Olha que loucura. Fantástico, né? É uma visão bastante interessante. Pode não ser a maior nem a melhor, mas que oferece assim uma possibilidade bastante interessante de nós associarmos os elementos. O trade-off entre custos monetários e custos não monetários. Aqui nessa figura, o trade-off entre custos monetários e não monetários. E aí ele diz assim, qual clínica você escolheria se precisasse de um raio-x de pulmão? Admitindo que todas as 3 clínicas oferecem excelente qualidade técnica. Aí ele diz assim, olha, na clínica A, você tem um preço equivalente a $45, ela está localizada a 1 hora de distância de carro, próximo horário de consulta disponível 3 semanas, horário de atendimento de segunda a sexta, das 9 às 17. Tempo de espera, estimado na clínica aproximadamente 2 horas, é o primeiro caso. Na clínica B, a gente vai perceber que o preço é de aproximadamente $85. Ela está localizada a 15 minutos de distância de carro, próximo horário de consulta disponível em 1 semana, horários de segunda a sexta, das 8 às 22 horas. O tempo de espera estimado na clínica é de aproximadamente de 30 a 45 minutos. Já já nós vamos fazer uma comparação. Vamos com calma. E nós temos uma terceira clínica em que ela oferece o mesmo serviço por $125, aproximadamente. Localizada ao lado do seu escritório ou da sua escola, como queira. Próximo horário de consulta disponível um dia. Horários de segunda a sábado, das 8 às 22. Somente com consulta marcado. Tempo de espera estimado na clínica entre 0 a 15 minutos. Olha que coisa interessante. Se vocês perceberem, vocês vão ver que nós temos 3 clínicas desenvolvendo o mesmo trabalho, oferecendo o mesmo serviço e olha o diferencial. Aí vocês poderão dizer assim, será que o preço que é cobrado é que é o diferencial para esse tipo de demanda? E aí você começa a fazer algumas avaliações, tipo assim, olha, qual é a distância que ela está de onde você está posicionado? Isso é diferencial? Isso é relevante? Lembram-se que nós falamos lá atrás da região demográfica, do posicionamento do nosso negócio, do segmento-alvo? Será que isso aqui seria uma boa alternativa? Se nós formos olhar pelo preço, ele é interessante. Por outro lado, nós teríamos uma demanda muito grande de marcação do exame, 3 semanas. Ah, tá bom, eu não tenho pressa para fazer esse tipo de avaliação. Tá legal, tudo bem. E se eu tenho pressa para fazer esse tipo de avaliação? Qual é a disponibilidade melhor numa condição financeira intermediária? Seria a clínica B. Todas de excelente qualidade. Puxa vida, mas aí eu vou ter um problema, porque eu vou ter de 30 a 45 minutos de espera.
Será que isso é relevante? E aí vem a última avaliação, que eu não sei o quanto a gente, aí é pessoal, né? Mas que quanto tempo a gente pode esperar para resolver o nosso problema? Nós temos tempo para resolver o nosso problema ou o nosso problema já existe e nós podemos conseguir tolerar muito mais tempo? Qual é a importância que nós damos para a solução dos nossos problemas? Vocês perceberam como é intangível isso? É tangível a hora que você vai fazer o exame, mas vocês perceberam como é intangível todas essas ações que foram oferecidas? Aí, dependendo do nosso problema, nós iremos fazer a nossa definição. O preço é diferencial, o serviço também é diferenciado. E aí entra sempre aquela história. É muito caro, é muito barato, eu não sei qual é o meu problema, nem quanto tempo eu posso esperar para resolvê-lo. Fica muito subjetivo, né? Muito intangível, né? Tem gente que precisa para hoje. Se precisar para hoje, vai ter que ser aquela condição. Porque você não pode esperar. Eu vou pedir. Não, não é assim que a gente analisa. Quando você precisa resolver um problema na sua empresa, você tem que ter racionalidade, você tem que ter muito claramente a sua proposta. Não adianta. O problema pode esperar 3, 4 semanas, pode esperar um mês, pode esperar 2. Espera. Não pode, tem que ser na hora, tem que ser naquele momento. Então você sabe que você vai ter um diferencial também de valor para ser acrescido nessa diferenciação desse atendimento que você vai ter. Não é nada de oportunismo, não é nada de má prática comercial. Não, muito pelo contrário, ele consegue fazer isso, mas ele consegue fazer com um custo melhor. Talvez ele tenha equipamentos, ou mais equipamentos, ou enfim, equipamentos muito mais sofisticados. Não cabe aí uma discussão específica sobre a proposta. Bom, aumentando o valor líquido com a redução dos custos não monetários do serviço. Isso é uma proposta também do Lovelock, interessante, né? Reduzir custos do tempo de serviço de cada etapa. Nós já percebemos que com a intangibilidade, redução de tempo para a confecção, para a construção do assunto, ele é relevante, né? Nós não podemos pensar de outra forma, não é verdade? Minimizar os custos psicológicos e indesejáveis do serviço. Como é que se minimiza custo psicológico? A gente consegue minimizar custo psicológico? O que é custo psicológico? Pressão? Necessidade de tempo? Falta de preparo emocional para o desenvolvimento daquela atividade? Porque às vezes o conhecimento técnico ele é maravilhoso, mas o teu emocional, às vezes, ele te cria alguns transtornos, não é verdade? Tem pessoas, ou eu diria que muitas das pessoas têm muita dificuldade para separar o lado pessoal com o lado profissional. Normal, não sei o quanto isso é normal. Para isso tem estudos aí. Muitas empresas têm preocupação com o RH, justamente nesse sentido, de tentar identificar para melhor contribuir para o desenvolvimento, porque às vezes grandes capacidades técnicas com elevado nível de conhecimento têm dificuldades muito grandes de relacionamento. O quanto esse custo psicológico, se é que a gente pode chamar assim, ele é indesejável no serviço, né? Não tem jeito. São coisas que nós temos que aprender e minimizar. É a única maneira que a gente vai conseguir. Eliminar os custos físicos indesejados, nas quais clientes passam a incorrer. Diminuir os custos de serviços sensoriais. Identificar quais são os outros custos monetários que os consumidores incorrem. E especificar modos de reduzi-los ou de oferecer alternativas. Um outro aspecto importante, não menos importante também, é o gerenciamento da receita. Porque é aí que você tem que maximizá-la a partir da capacidade disponível em um determinado momento. Às vezes você tem uma limitação. A sua capacidade de desenvolvimento chega no limite e você vai fazer o quê? E aí vem. Baseado na personalização do preço, cobrando de clientes diferentes de segmentos de valor,
preços diferentes pelo mesmo produto. Muito comum isso, né? Tem empresas que oferecem um determinado serviço. Um exemplo, só para a gente se basear, no Morumbi, e o mesmo produto é oferecido a preços menores em outros lugares, com menor poder aquisitivo. A mesma coisa, preços que são oferecidos no estado de São Paulo, que necessariamente representam valores maiores do que aqueles que são oferecidos fora do estado. Ou ao contrário, muitas das vezes a gente consegue adquirir preços baratos em São Paulo, baratos não é a palavra correta, desculpe, preços relativamente em conta no estado de São Paulo, e quando você viaja pelo nosso país, você percebe que aqueles mesmos produtos, em alguns lugares, eles são oferecidos por preços superiores, quase nunca por preços inferiores. E aí vem aquelas discussões que nós estamos acostumados a fazer parte, mas é o custo de transporte. Eu até hoje nunca entendi por que eu tenho que pagar frete quando eu adquiro um automóvel novo na minha cidade, se a fábrica é ao lado. Quer dizer, são essas coisas que são difíceis de compreender no preço. Isso é a tal da maximização, não é verdade? Bom, outra coisa, útil em mercados dinâmicos em que a demanda pode ser dividida em cestas de preços diferentes de acordo com a sua sensibilidade. Aquilo que nós estávamos falando agora. Muito bem. Quando requer barreiras e tarifas para impedir que os clientes em um segmento de valor comprem a preços mais baixos do que os preços que se disponham a pagar. Isso aqui é uma coisa que é difícil até de entender como isso funciona, de que maneira isso pode ser trabalhado. Mas nada anormal. Isso faz parte do nosso dia a dia, não é verdade? Muito bem. E aí aqui eu dou, nas principais barreiras de tarifas, eu faço um quadro, também com base no material do Lovelock, em que eu digo assim, olha, barreiras físicas relacionadas ao produto. E aí eu falo aqui, ó, eu apresento a barreira, por exemplo, barreiras do produto básico, classe de viagem econômica ou executiva, tamanho e decoração de um quarto de hotel e localização de poltrona em um teatro. Comodidades oferecidas no preço. Café da manhã gratuito em um hotel, transporte aeroporto-hotel ou aeroporto, carrinho gratuito em um campo de golfe. Interessante, né? E o nível de serviço que é oferecido. Sempre prioridade na lista de espera, elevação do limite de peso de bagagem quando da viagem, linhas telefônicas especiais e equipe dedicada de gerenciamento de conta. Muito bem, meus amigos. Vou parar por aqui, com a certeza de que vocês vão pesquisar o material e vão perceber o quanto nós poderemos ainda evoluir nesse sistema. Foi um prazer estar com vocês novamente e eu espero que os meus amigos e as minhas amigas tenham aproveitado bastante essa nossa conversa sobre preços e segmentação. Prazer em revê-los novamente.